Bem-vindos, bem-vindas à finalíssima da Copa Intelbras do Brasil 2021. Estamos na Arena da Baixada, onde vai ser decidido o campeonato nessa quarta-feira, um dia antes, com a coletiva de imprensa oficial dos finalistas. Primeiro, o dono da casa, Atlético Paranaense. A gente agradece desde já, gentilmente, a presença do treinador Alberto Valentim e do zagueiro Pedro Henrique. Vamos começar a coletiva, prioridade para os detentores de direito, e depois a gente vai apontando os repórteres que vão fazer as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. PVC, por favor. PVC. Tudo bem, Alberto? Tudo bem? Tudo certo. Paulo Vinícius Coelho, PVC, Sport TV. A gente já viu muitas vezes viradas desse tipo acontecerem. Tem um texto no GE falando de Santos e Fluminense, Barcelona e Paris Saint-Germain. A ambição para virar um jogo desse tem que ser virar ou tem que ser ganhar o jogo? Boa tarde a todos. Até para deixar muito claro, deixar bem explicado a minha coletiva de pós-jogo, e ela é muito sincera, muito realista, muito transparente, onde eu disse que dificilmente você consegue, num contexto geral, reverter uma vantagem que o Atlético conseguiu colocar no primeiro jogo, certo? Isso é óbvio, está muito claro para todos. O que nós vamos trabalhar hoje, daqui a pouco, já mostrando vídeo para os jogadores, lances do último jogo, e nos prepararmos para a partida de amanhã, é de vencer o jogo, é de fazer um jogo para nós ganharmos aqui. Qual será esse placar? Depois nós vamos ver. Você citou bem. Por isso eu disse que lá no Mineirão ainda, pós os jogos, alguns minutos pós o jogo, com aquela adrenalina toda, que realmente é difícil, mas que não estava decidido. Ou seja, nós vamos nos preparar, treinar aquilo que puder para treinar, corrigiu. Por isso, a ferramenta vídeo, ela é importantíssima desde que ela surgiu, porque ela tira todos os tipos de dúvidas, ela reforça aquilo que você tem de ideia, ela te dá algumas alternativas. Então, nós vamos trabalhar muito isso hoje, para amanhã nós buscarmos a nossa vitória. Agora, qual será o placar? Repito, nós veremos aí depois dos 90 minutos. Oi, Alberto, boa tarde. Alberto, você já falou um pouquinho do trabalho, né? Do planejamento, que até é curto, porque a primeira partida foi no domingo. Mas o que a gente sentiu lá, perto, foi o emocional, que não foi realmente o que vocês queriam dar naquela partida. Como é que vocês trabalharam emocionalmente também o grupo? Eu vi algumas postagens de jogadores também dizendo que enquanto tiver chance, enquanto tiver 90 minutos, isso... O Furacão vai ser aquele Furacão que a gente se acostumou a ver na temporada. Eu quero que você comente um pouco desse emocional da tua equipe. Primeiro que é um time de guerreiros, e essa situação toda de desgaste físico, desgaste mental, muito deles, é culpa deles. Isso quem fala muito até é o Paulo Autuori, é culpa deles mesmo, porque por toda a temporada que esses jogadores fizeram até aqui. Foi a última a disputar três torneios, foi a equipe que mais, da Série A, que mais partidas fez no ano. Nós não fizemos uma partida que tínhamos que fazer lá, porque para você anular, empatar ou até vencer um Atlético Mineiro nas condições e qualidade que o time está hoje, precisa fazer uma partida quase perfeita. Foi o que nós não fizemos lá. Mas só vou lembrar uma coisa que já falei, que nós tínhamos que ter feito mais. É importante eu falar isso para não acharmos que nós estamos achando uma desculpa. O pênalti não cabia. Eu não falei nada depois do jogo porque eu queria rever com calma. O pênalti não existia. Isso aí, talvez o Cuca saiba. Não sei se ele vai falar. Mas talvez ele saiba no interior, o time do Atlético saiba que não cabia aquele pênalti. Inventaram aquele pênalti. Tá? E desestrutura. Queira ou não queira, desestrutura, sim, senhores. Mas, como eu falei, trabalhar o pouco tempo que tem para nós amanhã vencermos o jogo. Boa tarde, Pedro. Opa, desculpa. Alberto, tudo bem? Boa tarde. Flávio Ortega, ESPN, Fox
por Pedro também, prazer em revê-lo, Pedro. Primeiro, Alberto, queria saber da situação do Nicão, se você já pode trazer alguma informação, se ele tem chance de começar a partida, se ele está fora, se ele está realmente sofrendo com o tornozelo. E para o Pedro, me pareceu que o time teve um pouco de dificuldade também de sair daquela primeira linha ali, quando os atacantes do Atlético marcavam muito vocês ali atrás. Tivemos até alguns erros ali do Santos, do Thiago Heleno, na saída de bola. Você acha que talvez um dos segredos para, se o Galo vier de novo amanhã, tentando pressionar lá na frente, era acertar um pouquinho melhor essa saída, passar essa primeira marcação para vocês construírem mais o jogo? Obrigado. Quer responder primeiro, que você não falou ainda? Pode. Em relação ao departamento médico, não só o Nicão, mas nós vamos, agora, minutos antes de iniciar o nosso treino, nós vamos avaliar todos os jogadores. Porque eu sempre começo, se vocês lembrarem, sempre falando que eu só monto uma equipe depois que todos me derem o aval de 100% fisicamente recuperados. Então, não só o Nicão, mas os demais jogadores também, para eu definir quem serão os 11. Sem dúvida. Boa tarde, primeiramente, a todos. Sem dúvida, a gente pecou nisso lá. A gente sabe disso, a gente se cobrou. Mas, como o professor falou, eu acho que quando você monta uma estratégia de jogo e você acaba, o juiz marcando um pênalti que não existiu, acaba desestruturando toda a equipe, tudo aquilo que foi feito, a estratégia que a gente tinha lá para fazer contra o Atlético Mineiro, a gente sabe da equipe qualificada que eles são, né? Foi por água abaixo pelo um pênalti que não existiu. Isso está muito claro. A gente busca o porquê, né? Porque a favor, a gente nunca marca pênalti para a gente. Entendeu? Isso a gente procura saber há muito tempo. Há muito tempo o Atlético vem sendo prejudicado dessa maneira. Mas a gente não pode botar desculpa também, a gente sabe que a gente foi abaixo. A gente demonstrou em outras partidas que foi melhor do que a gente fez contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que quando peca assim contra uma equipe qualificada, a gente acaba pagando caro, e foi o que aconteceu lá no Mineirão. Pedro, boa tarde. Lucas Borges, do jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte. Pedro, a gente sabe que uma das marcas desse time do Atlético Mineiro de 2021 é o grande poderio ofensivo, principalmente na figura do Hulk, e agora a gente vê também o Keno numa reta final muito produtiva, muito eficiente. Queria saber se vocês bolaram para esse duelo de amanhã decisivo alguma estratégia diferente, né? Também o Alberto talvez possa complementar também, para tentar segurar esse ataque do Atlético. A gente sabe que provavelmente vai ser um jogo com características diferentes, né? Com o próprio Furacão tomando a iniciativa da partida. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação e sobre como tentar atenuar, amenizar esse poderio ofensivo do Atlético amanhã. Obrigado. Cara, até os 15 minutos antes do juiz marcar o pênalti, o Atlético tinha criado, acho que, uma chance. A gente estava muito bem no jogo. Então, fazer aquilo que a gente vem fazendo na temporada muito bem. A gente fez isso contra o Flamengo muito bem, anulando grandes jogadores também. O Atlético tem grandes jogadores de qualidade, mas a gente também tem uma linha defensiva de qualidade, ressaltar isso também, e fazer um grande jogo amanhã e buscar, que é isso que a gente pensa. Alberto, Pedro, boa tarde. Primeiro, uma pergunta para o Alberto. O que você entende, Alberto, que foi o maior equívoco do Atlético no jogo de ida para acontecer o placar de 4-0 e que não pode se repetir na partida de amanhã? E Pedro, para vocês, qual o tamanho da responsabilidade? Até vocês já falaram um pouco da questão de vencer, e o Alberto falou que não sabe qual o placar, mas essa responsabilidade de encerrar a temporada diante da torcida, que vai fazer uma festa enorme aqui da melhor maneira possível. A gente trabalha muito, e eu já falei da ferramenta que são os vídeos, com todas as métricas para os jogadores, ficar mais evidente ainda para os jogadores, e ela acontece em todos os 3 resultados, derrota, empate ou vitória, a gente sempre mostra para os jogadores. E nós vamos fazer isso daqui a pouco, para nós corrigirmos erros, repetirmos algumas coisas que fizemos que estava programado, que essas jogadas saíram, para amanhã nós fazermos um jogo melhor, para amanhã nós entrarmos forte para vencer essa partida. A gente sabe da importância que tem o jogo de amanhã, a gente sabe a importância que tem da gente terminar bem, do ano que a gente teve. Nada apaga o que a gente fez até agora, como o professor falou. Somos o time que mais jogou na temporada aí. Então fazer um grande jogo, terminar com dignidade, né, daquilo que a gente vinha fazendo
então no ano, dar o seu melhor dentro de campo, que é isso que a torcida pede, o seu melhor, da raça, dar tudo pelo Atlético, porque o Atlético merece grandes coisas e merece ser representado da melhor maneira possível. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Pedro. Robson De Lázari, da Rádio Transamérica. Uma pergunta para cada, por gentileza. Queria perguntar primeiro para o Pedro. No teu íntimo e pelo que você já conversou com os colegas de time desde que o jogo acabou, vocês realmente acreditam que é possível buscar reverter os 4-0 que aconteceram no último domingo? E para o Alberto, queria perguntar especificamente de 2 jogadores. O Kaiser teve uma lesão contra o São Paulo, voltou exatamente no domingo. Ele já está agora num ritmo ideal para aguentar os 90 minutos? Como que se avalia ali como ele jogou no domingo, se realmente o condicionamento é o ideal? E do Terans, ele vem sentindo um problema no joelho, que tem atrapalhado ele também? É um jogador que não está nas condições ideais? Então, cara, a gente tem que fazer um grande jogo amanhã, como eu falei, esquecer o jogo passado, que não vai voltar mais, o que aconteceu lá no Mineirão. A gente tem que pensar na gente, pensar em todos os companheiros, dar força para o outro, dar a mão, estender a mão agora e se unir e fazer um grande jogo amanhã com raça e determinação, que é o que o clube pede, é o que a torcida pede. Em relação ao Kaiser, ficou sem atividade por um período, sem treinos, fazendo alguns treinos alternativos que dava para fazer sem sentir o tornozelo. Ele é um jogador que usa muito da força física, é um jogador muito generoso na fase defensiva, é um jogador que precisa muito da sua condição física para fazer os movimentos de um 9, principalmente se tratando das características dele. Vai depender muito daquilo que nós proporcionarmos no jogo para ele amanhã, né? Se nós conseguirmos fazer um jogo muito ofensivo, um jogo de baixar menos a marcação, eu acredito que ele faça menos estrada, até um termo que eu uso, mas como é um jogador que se entrega muito, dificilmente esse perfil de jogador consegue terminar, principalmente depois de um tempo sem treinar, consegue terminar o jogo bem fisicamente. Por isso, algumas vezes a gente acaba optando por uma troca. Em relação ao Terans, até eu fiquei sabendo saiu de não sei de onde, que já me falaram até que sai algumas inverdades por parte dessa pessoa, que eu sinceramente não lembro nem o nome. Falaram que o Terans está tomando infiltração no joelho, que toma direto para jogar. Cara, isso aí é uma mentira enorme, que infelizmente acaba passando para vocês, outros órgãos da imprensa, para os torcedores, enfim. O Terans, 0 problema de joelho, 0 reclamação, 0 tratamento de joelho nas horas vagas, em tempo de concentração. A única coisa que o Terans, que nos preocupou um pouco antes da partida, foi o estado febril que ele estava, que nós... conversando com o doutor, o jogador se recuperou e já estava apto a fazer a partida iniciando. Então, passando para vocês aqui, o Terans não tem problema de joelho, cara. Então, é só essa coisa do estado febril dele que ele conseguiu se recuperar. Alberto, boa tarde. Oi, Alberto, boa tarde. Pedro Mello, do Paraná Portal. Alberto, você falou muito da questão sobre arbitragem, voltou a esse assunto agora em relação ao pênalti do jogo de ida, e o VAR do jogo de amanhã é o mesmo do jogo do São Paulo, que foi a falta do Renato Kaiser. A arbitragem de amanhã te preocupa em algum momento? Eu falo o seguinte, Daronco, né? Daronco é um bom árbitro. O que eu falo é o seguinte, o VAR, eu adoro o VAR. Eu, particularmente, gosto muito do VAR. Por que eu gosto do VAR? O VAR ele veio para corrigir os erros, que existe o erro humano de um milésimo de segundo, que tem que definir, apitar uma falta, não dar uma falta, deixar a jogada continuar jogando, caso essa bola tenha entrado ou não, bateu na mão ou não, quando ela bate de verdade, não bate de mentira. O VAR está aí para corrigir erros, para minimizar o percentual total de erros.
mas que muitas vezes, porque tem um ser humano atrás, acaba não sendo da forma que deveria ser. Eu não falo só o Atlético Paranaense, eu falo de outras jogadas. O VAR, ele tem que existir no futebol, nós temos que entender. Existe a câmera no tênis, existe no vôlei, existe... Qual outro esporte que existe? No 100 metros, para ver quando tem corrida de cavalo, que é um focinho às vezes que ganha. E por que no futebol não vai ter agora? Tem que ter o que está lá ser colocado em prática, porque às vezes a bola não entrou, não é gol. E a bola não bateu, a bola vai embora. Aconteceu isso com a gente, com o Marcinho também no Corinthians. Isso não é pênalti, isso é uma interpretação do árbitro, que aí vem o ser humano por trás, muitas vezes equivocadas, por isso que o VAR não tem um índice maior de acerto, na minha opinião. Mas eu espero que o VAR venha para ser justo com as duas equipes, só isso. O Atlético não precisa de ajuda, tem um time muito forte, tem um treinador que eu conheço que é fera, eu ia falar a tua palavra aqui, é fera, mas não precisa é só apitar e fazer o jogo correto, o jogo certo, sabe? Boa tarde, Alberto, Pedro, Renato Paim da TV Bandeirantes. Queria saber de vocês dois. O Galo conquistou a maior vantagem de uma final de Copa do Brasil, num jogo de ida, 4-0. E aí, como é que fica essa situação? Você mesmo, Alberto, na coletiva, disse que é um resultado muito difícil de ser batido, né, num jogo de volta. O que você tem a dizer para os torcedores do Atlético Paranaense que vão estar aqui na Arena da Baixada? O que vocês podem dizer? Vocês ainda acreditam? Como é que está a confiança de vocês? Queria que vocês falassem para eles também. Foi o que eu falei agora para um colega seu, em relação a que nós vamos nos preparar para vencer a partida. Fortalecendo aquilo que o Pedro falou, que vai ser um time aguerrido, um time de raça, um time com a identidade do Atlético, um time com a identidade do Furacão, um time com a identidade quando joga aqui dentro da arena, para buscar a vitória. Depois, como eu falei, nós vamos ver qual será o placar dessa vitória, mas nós vamos buscá-la com todas as nossas forças. Alberto. O Thiago Heleno está suspenso para essa partida, né? Tem essa dúvida em relação ao Terence. Queria saber se você cogita essa possibilidade de tirar o esquema com 3 zagueiros, colocar mais um meio-campista, um Christian, quem sabe, Pedro Rocha, mudar essa formação do Atlético para esse jogo que precisa reverter uma desvantagem bem grande. Já fiz algumas escalações na minha cabeça, nesses minutos que estão antecedendo esse treino nosso aqui. Vamos ver, vamos analisar bem. Repito, além das ausências, da possível ausência do Nicão, por lesão, e a ausência do Thiago, eu preciso, depois, para definir os 11, preciso saber fisicamente como todos os atletas estão. Boa tarde, Luz Assado, Lance. Pedro, queria te perguntar, como vocês podem fazer para não deixar um resultado como esse e a questão da arbitragem, enfim, tudo que envolve prejudicar vocês no psicológico, né, para entrar nessa final, enfim, dentro da casa de vocês e tudo mais, e tentar ganhar essa partida. A gente tem que fazer o que a gente fez com o Flamengo aqui também, que a gente foi prejudicado, e fomos lá e buscamos o resultado. A gente tem que entrar com a mesma mentalidade, né, força mental, não perder a cabeça, que a gente sabe que é um resultado elástico, mas nada impossível. Mas mentalmente tem que estar forte, fazer uma grande partida, forte, sabe, que não deixar o Atlético jogar aquilo que é nossa característica de chegar firme, e ter muita raça, que nem eu falei, muita dedicação, porque esse jogo pede. Pedro, boa tarde. Rodrigo aqui do GE. Globo. Não sei se você vai ser o capitão, provavelmente pela coletiva, por estar participando, talvez você seja o capitão da partida amanhã do Atlético, mas independentemente disso, o quanto pesa para vocês não ter o Thiago Heleno, não ter talvez o Nicão, como referências ali dentro de campo, e qual papel que vocês devem assumir diante dessas ausências? Cara, são caras de uma referência no grupo. O Thiago Heleno, para mim, é uma referência, sempre estou olhando ele, tudo que ele faz, porque é um cara que conquistou muito, e a qualidade técnica e pessoal também, pela liderança no vestiário, né, é indescritível. Mas a gente sabe que tem grandes jogadores para entrar no lugar também, dar moral para esses jogadores que vão entrar. Se o Nicão, caso não jogar, né, dar moral para quem vai entrar no lugar dele também, porque, como eu falei, a gente tem que terminar com dignidade, tem que ser um time de guerreiro, dar o seu melhor dentro de campo
E a nossa força física a gente vinha tendo nos jogos, matando jogadas, chegando firme, que é isso que vai fazer a gente fazer um grande jogo amanhã. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Valentim. Terminada, então, a coletiva do Atlético Paranaense. Todo o material vai ser disponibilizado em minutos no site oficial da CBF.